É sempre uma responsabilidade muito grande, irmãos, a gente estar aqui ministrando a palavra do Senhor e sempre na dependência total do Espírito Santo de Deus, porque Ele não faria alguma diferença, mas Ele faz toda a diferença em uma mensagem. Sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, não tem palavra, não tem mensagem. É Ele que convence, Ele que cura, Ele que trata, é Ele que move. E, como sempre, irmãos, sempre na total dependência do Espírito Santo, com muito temor, com muita alegria, e sempre na dependência de Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Tem uma água aberta aqui, já foi usada? Não sei. Irmãos, é muito comum, é muito normal nós associarmos algum determinado personagem da Bíblia a algum acontecimento que geralmente envolveu a vida desse personagem, algum acontecimento que marcou a vida desse personagem, de maneira que quando a gente pensa nesse personagem, aquele acontecimento vem automaticamente na nossa mente, sem que se fale do acontecimento. Basta você ouvir o nome do personagem, aquele acontecimento vem automaticamente na nossa mente. Por exemplo, Noé. Eu falei Noé, 100% da igreja pensou no dilúvio sem eu falar. Eu falei Noé, todo mundo aqui pensou no dilúvio, porque foi um acontecimento que marcou a vida de Noé, que causou uma marca. Então é difícil você pensar em Noé e não pensar no dilúvio. Você talvez assim, Jason, mas eu teria o que mais pensar de Noé? Você não pensou, ninguém aqui provavelmente pensou na vinha que ele plantou depois que desceu na arca, no problema que isso causou com Cã, como sem Jafé apaziguaram aquela situação constrangedora. Ninguém pensou nisso. Todo mundo pensou no dilúvio. Então, quando se fala em Noé, já se vem automaticamente o dilúvio em mente. Um outro exemplo, quer ver? Quando você escuta falar de Elias, provavelmente os 400 profetas de Baal e o fogo que caiu do céu já vem à sua mente. Geralmente é o pensamento mais cotado quando se fala em Elias. Dificilmente tiveram outros acontecimentos envolvidos com Elias, mas este causou uma marca maior. Então, quando se pensa em Elias, se pensa nos 400 profetas de Baal e no fogo que desceu do céu. E aí os irmãos entenderam como é que funciona, como que geralmente acontece com a gente. Não é verdade? A gente não tem isso às vezes? Por exemplo, quando se fala no profeta Daniel, geralmente se pensa na cova dos leões. Quando você fala assim, olha, irmãos, eu vou pregar sobre o profeta Daniel, alguns até palpitariam, deve falar sobre a cova dos leões. Daniel teve vários outros acontecimentos, como, por exemplo, o dedinho que escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Foi um acontecimento marcante, mas a cova dos leões, ela trouxe uma marca maior, né? Então, quando se pensa em Daniel, já se pensa e vai por diante. Se eu falasse rei Davi, dois pensamentos provavelmente seriam mais cogitados aqui dentro dos irmãos. E o duelo contra Golias, eu acho que seria o mais cogitado aqui. Talvez ele estivesse em primeiro lugar. O duelo contra o herói dos filisteus, o gigante Golias. Essa batalha, irmãos, esse duelo, ele causou uma marca muito grande na vida do rei Davi. Então, geralmente, quando se fala em Davi, se pensa em Golias. Mas, em segundo lugar, provavelmente o pensamento mais cotado quando se pensa em rei Davi, seria o adultério que ele cometeu com Batseba, a esposa de Urias. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, no verso 5, está escrito assim: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Feche seus olhos por mais um instante, eu queria fazer mais uma oração. Pai, a Tua palavra foi lida, e eu peço que o Teu Santo Espírito opere em nosso meio, que a Tua palavra possa ser viva, que possa mover corações, que possa ter transformações, convencimento, que possa haver conversão, cura,
Tudo isso, Pai, tudo isso é o Teu Santo Espírito, tudo isso é a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu agir. Eu, como ferramenta, me coloco à Tua disposição, Pai, pela Tua misericórdia, e a Tua igreja com o coração aberto a Te receber, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Nós vamos fazer só uma recapitulaçãozinha bem rápida para a gente entender o que aconteceu. Tudo começou quando o rei dos Amonitas morreu, o rei Naás. Ele morreu e o seu filho Anum tomou o seu lugar no trono. O rei Naás, em algum determinado momento no passado, havia feito um bem ao rei Davi, um favor ao rei Davi. Então, Davi tinha uma dívida de gratidão com o rei Naás, por este bem que Naás havia feito a ele. Davi já era rei com seu trono já estabilizado, já com seu trono as guerras praticamente já vencidas, já tudo muito controlado. Naás morreu quando a informação chegou a Davi. Davi quis demonstrar gratidão ao rei Naás, na verdade a Anum, seu filho, pelo bem que Naás havia feito a ele. O que Davi planejou fazer? Eu vou mandar uma comitiva me representando para honrar Naás pelo bem que ele havia me feito. Então Davi envia sua comitiva ao país de Amon. Porém, quando chega em Amon, os amonitas, o rei Anum, interpreta aquilo, ele foi convencido pelos seus conselheiros de que aquilo era um pretexto de guerra que Davi estava tentando conseguir. Eram espiões, gente que foi lá para espionar a terra dos amonitas, para Davi conquistar aquela terra. Os amonitas interpretaram dessa forma aquele gesto de Davi. Irmãos, Davi não queria guerrear contra os amonitas. Davi não tinha a menor intenção de guerrear com aquele povo, ele queria apenas prestar a sua homenagem ao rei Naás. Era apenas isso e nada mais que isso. Quando os israelitas saíram do Egito, quando atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram pela terra dos amonitas e Deus falou: não ataque esse povo, não guerreie contra eles, apenas passe por essa terra. A terra dos amonitas não fazia parte das terras que Deus havia prometido a Israel, e Davi sabia disso. Então Davi não queria pretexto nenhum para guerrear contra os amonitas. Porém, interpretaram dessa forma, e o que eles fizeram? O rei Anum mandou pegar os mensageiros de Davi, cortou a barba deles, limpou a barba deles. Isso era uma humilhação para os israelitas naquela época. Era uma humilhação, era uma ofensa muito grande. Pegou a roupa dos mensageiros de Davi e cortou até na altura das nádegas, deixando eles seminus. Aumentando ainda mais a vergonha daqueles homens, expulsou daquela terra de volta para Israel. A vergonha dos mensageiros de Davi foi tão grande que eles não conseguiram nem voltar para a sua terra. Davi falou com ele: olha, fique em Jerusalém, fique em outra terra, não vem para cá agora não. Fique em outra terra, não volta, até que a barba de vocês cresça e passe essa situação. Essa situação, irmãos, colocou Davi numa situação muito difícil, esse acontecimento, porque ela passou a exigir de Davi uma ação militar. Como que Davi ficaria diante do seu servo se ele não tomasse uma resposta quanto a este acontecimento? Então Davi ficou numa situação muito difícil, e os amonitas, o rei Anum, percebeu isso. Ele percebeu, falou assim: e eu comprei briga com Israel. A gente agora não vai ter como não. Se antes era a dúvida da guerra, agora é a certeza. Então o que os amonitas fizeram? Já se prepararam para a guerra, já juntaram seus soldados, já se colocaram no campo de batalha, já pronto para guerrear. Diante disso, Davi fez o quê? Preparou o seu exército e foi guerrear contra os amonitas. O exército de Davi venceu em um primeiro momento esta batalha. A batalha foi vencida em um primeiro momento. Porém, chegou o inverno. E devido ao frio muito rigoroso daquela época, as condições climáticas, o frio muito intenso, a guerra teve de ser interrompida. Quando chegou a primavera seguinte, já com um clima bem mais tranquilo, já a temperatura bem mais amena, os exércitos voltaram para a guerra. E no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, no versículo 1, fala: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem a guerrear, enviou Davi Joabe e a seus servos com ele, e foram todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém.
Davi não foi guerrear nesta ocasião. Embora o texto seja claro em dizer que na primavera era o tempo em que os reis iam à guerra, Davi não foi nesta batalha. Desta vez ele não foi. Irmãos, o tema da mensagem de hoje seria o pecado em 5 níveis de profundidade. Por que profundidade, irmãos? Porque o pecado faz justamente isso. O pecado, ele leva o homem para baixo, e sempre para baixo. O pecado, ele vai afundar, e sempre afundar. E sempre afundar, e sempre afundar. É isso que o pecado faz na vida da pessoa. E é basicamente esse caminho que Davi começou a trilhar a partir daqui. É sobre isso que a gente queria falar. O pecado em 5 níveis de profundidade. O primeiro erro, irmãos, que Davi cometeu, o texto foi claro em dizer, era um tempo em que os reis iam à guerra, mas Davi não foi. Irmãos, tudo bem, era dever de Davi, ele deveria ter ido à guerra. Quando Israel pediu por um rei, lá quando o profeta Samuel ainda julgava Israel, não havia rei em Israel, e o povo de Israel juntou pedindo um rei, o que eles falaram? Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 20. Olha o povo pedindo para o profeta Samuel um rei, e o que eles argumentaram? Seremos como todas as outras nações, ou seja, o padrão é esse. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós. Então, essa era a função de um rei, sair adiante de nós, e fazer as nossas guerras. Essa era a função de um rei, não só em Israel, mas naquela época era assim que funcionava. Então um rei governaria aquela nação, sairia adiante do seu povo e guerrearia as guerras daquele povo. Então Davi meio que deveria ter ido àquela guerra, porque era a função dele como rei. Ficar em casa no conforto do seu palácio não era bem a atribuição de um rei. Ele deveria ter ido à guerra, guerrear a guerra do povo, mas Davi preferiu ficar. Irmãos, até aí eu vou dar até um desconto. Era a primavera, era um tempo em que os reis iam à guerra, vou dar até um desconto. Era o dever do rei, vou dar até um desconto. Mas a maior falha que Davi cometeu não foi essa. Em todas as ocasiões anteriores a essa, sem nenhuma exceção sequer, antes de tomar qualquer decisão desse tipo, Davi consultou a Deus antes de fazer o que ele iria fazer. Se era um pretexto, se era uma ocasião de guerra, Davi consultava a Deus para perguntar para Deus o que ele deveria fazer. Isso foi regra até este momento. Eu vou ler bem rápido aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir e atacar os filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Depois disso, Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: por onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregaria os filisteus nas tuas mãos. Versículo 23. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e os ataque por diante das amoreiras. Davi consultava o Senhor todas as vezes que ele se via numa situação de ataque, seja sendo atacado ou seja desejando atacar. Ele sempre consultou o Senhor, e pela primeira vez ele toma uma decisão e não consulta ao Senhor.
Irmãos, o pecado em 5 níveis de profundidade, e o primeiro nível que eu quero falar é quando a pessoa se coloca em uma condição de risco. O primeiro nível, a condição de risco, veja bem, irmãos, ainda não é um pecado consumado. Não estou falando que é. Eu vou falar que Davi pecou em não ter consultado o Senhor, irmãos, eu não poderia falar isso. Eu não teria, assim, embasamento bíblico fazer uma argumentação como essa. Mas é fato que ele sempre consultava o Senhor antes de tomar as suas decisões. Irmãos, preste atenção. Quando nós decidimos consultar ao Senhor antes de fazermos qualquer projeto, principalmente um projeto grande, nós temos muito mais segurança e sucesso naquilo que nós estamos projetando fazer, porque nós estamos consultando ao Senhor, que sabe de todas as coisas. A partir do momento que nós começamos a não consultar o Senhor, nós ficamos numa condição de risco. É pecado? Não, não é pecado, a opção é minha, a opção é sua de consultar ou não. Mas é muito mais seguro consultando. Não consultamos ficando nessa condição de risco. Uma vez uma pessoa falou assim, Jason, mas numa outra situação em que eu conversava, a pessoa conversou falando comigo, ela disse, eu não concordo, eu tenho que pedir a Deus tudo que eu tenho que fazer, então quer dizer que tudo que eu vou fazer eu vou ter que pedir para Deus. Veja bem, irmãos, não, você não tem que pedir para Deus, Deus me deu e te deu, nos deu a liberdade de fazermos os nossos projetos, não temos que pedir permissão, recebemos de Deus a liberdade, claro, a responsabilidade da escolha que fazemos, é claro, mas temos a liberdade. Não estou falando de pedir permissão, irmãos, estou falando de pedir conselho, é pedir o conselho de Deus, e apenas isso. Deus, o que o Senhor acha? Eu estou pretendendo fazer isso, eu estou até querendo fazer, mas eu queria saber do Senhor, o que o Senhor acha? O Senhor acha que eu devo fazer isso? É pedir conselho, é consultar ao Senhor antes de fazer, é apenas isso. Eu já contei isso uma vez, houve uma ocasião, uma situação, eu trabalhava numa empresa, já tem muitos anos isso, irmãos, muitos anos. Eu trabalhava numa empresa e eu recebi uma proposta de uma outra empresa e eu fiquei inclinado a querer sair. Era uma condição salarial melhor naquela ocasião e outros fatores também. Eu inclinei a querer sair. Quando eu cheguei e anunciei a minha saída, a empresa que eu trabalhava naquela ocasião disse, não, Jason, não podemos te perder, queremos ficar com você aqui. Nós queremos ficar e eu cubro essa proposta que você vai receber, até ultrapasso ela. Você não precisa sair. E naquele, irmãos, eu fiquei inclinado a aceitar a proposta que me fizeram. Foi uma proposta muito boa, mas eu preferi, naquela ocasião, consultar ao Senhor. Eu lembro que o dono da empresa falou assim, olha, eu falei, vou pensar, deixa eu te responder. Ele falou assim, olha, você tem 5 minutos enquanto eu vou lá fazer alguma coisa, eu não posso ficar muito tempo parado. Aí eu falei assim, no tempo está pouco. Saí correndo, ela estava numa empresa, a gente não tem muito lugar vazio sozinho, o que tem é o banheiro, e era lá o único lugar sozinho que eu tinha, o único lugar. Jason, meio porco, né? Mas era um lugar, não tinha outro, se tivesse eu ia. Aí o que eu fiz? Ajoelhei lá, coloquei um papel no chão, é lógico, né? Coloquei um papel, ajoelhei e falei assim, Deus, eu estou querendo aceitar essa proposta que me fizeram agora, mas eu não tenho certeza, eu queria que o Senhor me ajudasse. E te falo mais, o tempo está pouco, eles só me deram 5 minutos. Eu preciso da sua ajuda, realmente eu preciso. Irmãos, minha oração foi essa. Eu pedi um conselho para Deus, irmãos, custou alguma coisa? Não custou nada, foi só um conselho que eu pedi para Deus, foi só isso. Irmãos, quando eu saí do banheiro, quando eu abri a porta, quando eu caminhava lá para dar a resposta, ficava um outro galpão um pouco mais afastado, enquanto eu caminhava para lá, passou um amigo meu, que é amigo meu até hoje, ele chegou para mim, Jason, você está saindo da empresa? Eu não havia contado para ninguém, e ele disse, tá rolando aí uma situação, é possível que sim, não sei, não tem nada certo ainda, mas ninguém sabia daquilo até aquele momento, ninguém sabia. Ele disse, eu estava lá em cima, no outro galpão do administrativo, me deu vontade do banheiro, e eu fui no banheiro de lá mesmo, do escritório. Quando eu passei na porta do dono, eu escutei ele falar com o gerente. A gente dá um aumento para o Jason, segura ele aqui, depois que a gente se estabilizar, colocar uma outra pessoa para ele treinar e ficar no lugar dele, a gente mete o pé nele. Eu escutei isso, Jason. Então, você fica atento. Ele, em condição, em situação nenhuma, este amigo meu deveria passar por aquele lugar.
Ele não deveria. Ele trabalhava em um setor no qual não fazia parte dele aquele trajeto em que ele estava naquele momento. E essa vontade que deu no banheiro dele ir, eu não vejo como sendo uma outra explicação que o Rei dos Reis tomando uma ação e me dando o conselho que eu pedi para ele. Eu, pelo menos, não consigo enxergar de uma forma diferente como essa. E Deus me deu a direção. Eu cheguei, muito obrigado, mas eu não vou aceitar. E Deus me abençoou para onde eu fui. É pedir conselho para Deus, é só isso. Quando a gente pede o conselho para Deus, irmãos, a gente evita, às vezes, condições de risco. E a gente fica em condições muito mais seguras. É só pedir o conselho. Pai, eu estou querendo fazer isso. O que o senhor acha? Você acha que vai dar certo? Não fala acha, não, ele tem certeza. Fala assim, o senhor sabe de todas as coisas. O senhor sabe que vai dar certo. Me fala. Deus, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Não existe conselheiro melhor do que ele. E é de graça. E é de graça, não cobra nada. Amém? Davi, pela primeira vez, não pediu conselho a Deus. E olha no que deu. O que dirá do crente que nunca pede conselho a Deus para nada do que faz? Essa pessoa automaticamente acaba se colocando em uma condição de risco. Este foi o primeiro erro de Davi, irmãos. Ele acabou se colocando em uma condição de risco. Irmãos, veja bem, eu estou falando dos 5 níveis do pecado. Ainda não foi pecado, mas ele se colocou numa condição perigosa, uma condição de risco de pecar ao não consultar a Deus. O segundo erro de Davi está escrito lá no capítulo 11, no versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Só até aqui, por enquanto. Por que Davi não foi para a guerra? Davi não foi guerrear aquela guerra, embora tudo indicava que ele devesse ir. Por que ele não foi? Para julgar algumas causas importantes que havia em Israel? Não. Para tratar de algum assunto importante do reino? Não. Alguma construção do que estava em andamento do templo, alguma outra obra? Não. Por que Davi não foi à guerra? Para ficar em casa, fazendo o quê? Nada. Nada. Davi não foi guerrear aquela guerra para ficar em casa fazendo nada. Uma tarde, ou seja, deve ter sido um pouco depois do almoço, levantou-se Davi do seu leito, então ele estava dormindo. Davi provavelmente almoçou o seu almoço do rei e foi tirar um cochilo, ou seja, não foi à guerra para ficar em casa fazendo nada. E isso, irmãos, o colocou em uma condição de risco. Mente vazia é uma condição de risco. Mente vazia, irmãos, é uma condição de risco e nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Eu sei que existe tempo para descansar, irmãos, e existe tempo para todas as coisas. Veja bem, preste atenção. Deus mandou trabalhar, mas o mesmo Deus que mandou trabalhar, mandou descansar também. Não estou falando que um descanso não deva ser feito, não é merecido, tudo mais, mas existe tempo para todas as coisas, e aqui eu não vejo que seja o tempo do descanso, eu não consigo perceber isso aqui. Aqui, neste momento, não, em outro, talvez. Davi não vai à guerra para ficar em casa fazendo nada, com a mente vazia, e isso colocou também numa condição de risco. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos conseguirem entender do que eu estou falando. Imaginem só, por exemplo, uma pessoa, um cristão, um homem, que tem problema ou dificuldade com pornografia. É dia de culto, e ele decide não ir ao culto para ficar o quê? Em casa fazendo nada. Veja bem, ele não planejou ou intentou deixar de ir ao culto para ficar pecando. Se fosse isso, o pecado já estava consumado, tudo bem? Se fosse isso, já estava. Não é a condição que eu estou propondo. A condição que eu estou propondo é, ele deixou de ir ao culto, não quis. Para quê? Ficar em casa fazendo o quê? Nada. Ele não planejou pecar, planejou ficar em casa fazendo nada. A mente de ninguém fica vazia por muito tempo, irmãos. Com pouco tempo a pessoa precisa preencher a sua mente com alguma coisa. E estando em casa, geralmente as opções mais cotadas são televisão, internet, celular, Facebook, Instagram. Geralmente essas são as opções mais cotadas quando se está em casa fazendo nada. Essa pessoa folheando, passeando, vendo por uma dessas coisas, a chance de ela se deparar com uma imagem, uma cena ou alguma coisa sensual e imoral é realmente grande.
Ou seja, ficando em casa, fazendo nada, ela acaba que meio se colocou numa condição de risco. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo de descansar, mas também há tempo de cultuar. Se fosse ficar em casa por uma outra condição, estou doente, cheguei tarde do trabalho ou qualquer coisa, tudo bem, a gente entende. Mas simplesmente ficar fazendo nada, irmãos, é uma condição de risco. Irmãos, há uma chance de que, por exemplo, neste momento, tenha muitos irmãos que tenham optado hoje em ficar em casa fazendo o quê? Nada. O que é uma condição de risco? Claro que muito menor de quem está aqui, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, abraçando o seu irmão. Os irmãos estão compreendendo? Foi o segundo erro que Davi cometeu. Ele se colocou numa condição de risco quando ele não consultou ao Senhor do que deveria fazer, mas por conta própria decidiu ficar em casa fazendo nada. O primeiro nível de profundidade do pecado é quando a pessoa se coloca numa condição de risco. Vamos seguir com o texto. Ainda no versículo 2. Está cedo, irmãos, hein? Não está, não. Vamos lá. Ainda no capítulo 2. Do terraço viu uma mulher que estava se lavando. Então, o que Davi fez? Esta mulher era muito formosa. Então, vamos lá. Davi tirou uma sonequinha depois do almoço, saiu pelo terraço, foi passeando, não estava fazendo nada. Aí, deixa eu ocupar minha mente com o que tiver aqui. Aí ele chegou no terraço, olhou e viu uma mulher se lavando, uma mulher tomando banho. Irmãos, a Bíblia não fala, mas se ela estava tomando banho, é claro que ela estava nua. Não vejo como possa ser diferente disso. E a Bíblia fala que ela era muito formosa, muito bonita. Então, Davi, passeando lá no seu terraço, fazendo nada, pecou? Não, ainda não pecou. Não pecou. Passou, olhou para baixo e viu aquela mulher. Aqui nós temos um segundo nível, um pouco mais profundo do pecado, quando ele parou e viu aquela mulher nua. Numa condição de risco de pecado, se você me falasse, Jason, onde é que estava a possibilidade do pecado? Eu não saberia te dizer. Era uma condição de risco, mas eu não conseguiria apontar a vocês ainda algo. Poderia surgir ou não. Não conseguimos apontar ainda. Porém, neste momento, quando Davi passa, olha, vê uma mulher nua se banhando, o pecado bateu a porta pedindo para entrar. Ali já havia um pecado eminente de acontecer. Até então não, era uma condição de risco. Agora já não. Agora já o pecado falando assim, olha, deixa eu entrar. Irmãos, a condição foi exatamente igual a que Deus alertou Caim antes de ele assassinar o seu próprio irmão. É o que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7. Deus falando com Caim, se fizeres o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Eis que o pecado está à porta. Então, aqui, irmãos, já não era apenas uma condição de risco. Já é o pecado na porta, batendo e querendo entrar. Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Davi, neste momento, desceu um nível. Ele estava na condição de risco, ele já chegou no nível em que o pecado estava na porta dele, batendo, querendo entrar. Irmãos, o pecado, ele só tem um problema, é só um problema. O salário dele é a morte, e morte eterna. É o único problema do pecado. É o único problema. O salário dele é a morte, é o que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Jason, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tá, mas o salário do pecado é a morte. Não dá para pagar a primeira parte do versículo, não, irmãos. Não dá para pagar a primeira parte do versículo. Há alguns que entendem, que falam, que pregam, que não, o pecado, Jesus já venceu na cruz, acabou, a gente precisa falar disso mais não, acabou, a vitória na cruz já foi dada, a gente não precisa falar disso mais, porque o pecado já foi perdoado e coisa e tal. Irmãos, veja bem, o mesmo Jesus que pagou um preço pelo perdão do nosso pecado, foi aquele que, quando trouxeram para ele a mulher que havia cometido adultério, eu estou falando daquele episódio que ele estava sentado e começou a escrever na areia.
em que trouxeram uma mulher que havia cometido adultério e chegaram para Jesus, mestre, essa mulher aqui, ela foi pega em adultério, a lei de Moisés manda matá-la, o que o senhor acha? Queriam colocar Jesus à prova, a verdade era essa. Aí Jesus escrevendo na areia, na glória a gente vai saber o que ele escreveu, Jesus escrevendo, aí Jesus para e fala assim, vamos fazer o seguinte então, nós vamos apedrejar ela, nós vamos começar por aquele que não tem pecado, vamos lá, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Aí, um por um, foi meio complicado, né, esse negócio de não ter pecado, foi largando a pedra e foi embora, e quando assustou não sobrou ninguém. Aquela mulher, quando levanta, ela fala assim, Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? Aí ela olha, não vê ninguém, fala, foram todos embora. E Jesus fala com ela, olha, eu também não vou te condenar, mas você não vai pecar mais. Você vai parar de fazer isso que você está fazendo. Então, pecado é assunto de igreja, sim. Senão Jesus não teria dito isso. Amém? O problema do pecado é esse. O salário dele é a morte. Esse é o grande problema do pecado. E neste momento, irmãos, Davi se viu com o pecado batendo a porta, com um salário terrível para dar para ele, caso ele cometesse o pecado. Continuando o texto, eu vou fazer uma narrativa, precisando da gente fazer a consulta. O que Davi fez? Davi olhou, cresceu o olho, interessou muito para aquela mulher e mandou procurar saber quem era ela. Os homens de Davi, os empregados de Davi, trouxeram notícia, falando assim, olha, o nome dela é Batseba. Ela é a esposa de Urias, um dos seus principais soldados. Essa informação não impediu Davi de mandar chamar Batseba para o seu palácio. E trouxeram Batseba. Lá eles conversaram, e ao final dessa conversa eles acabaram se deitando. Eles tiveram relações sexuais. Veja bem, irmãos, não foi um estupro, não foi nada forçado, ela não foi violentada ou forçada aquilo, ela não foi nem constrangida, nem ameaçada. Batseba consentiu com o que aconteceu aqui naquele momento. Foi um pecado de ambos. Tanto Davi quanto Batseba, naquele momento, pecaram. E nós estamos no terceiro nível do pecado, é quando o pecado bateu na porta e a pessoa abriu e o pecado entrou. Ali, a partir deste momento, o pecado estava consumado. Davi havia, de fato, pecado. Davi adulterou com a esposa, não só de Urias, um dos principais soldados, mas um homem que gostava de Davi, que admirava Davi, que seguia Davi, desde quando Davi, antes de ser rei, Urias já acompanhava Davi. E Davi adultera, e ali o pecado, irmãos, estava consumado. O pecado, irmãos, quando ele entra na vida da pessoa, principalmente na vida do crente, ele tende a iniciar uma descida. Ali ele não para por ali. Ou raramente ele vai parar por ali. Raramente, só em casos quando uma pessoa se arrepende e consegue antes que aquilo prossiga, mas se esse arrependimento não acontecer, o pecado tende a se proliferar, e essa descida brusca começa a acontecer e acontece rapidamente. Davi adulterou, eles tiveram relações, a Bíblia não fala se foi uma vez, não se fala se foi mais de uma, não fala quantas vezes aconteceu, não dá para saber. Mas, alguns dias depois, Davi recebe uma carta de Batseba. Aí Davi, quando abre a carta e lê, fala assim, eu estou grávida. Era só esse o conteúdo da carta. Eu estou grávida. A partir daí, Davi estava realmente com um problema, e um problemão mesmo. Quando a barriga dela começasse a crescer e o marido dela chegasse da guerra e via com a barriga, o que ela ia falar? Isso fatalmente chegaria em Davi. Como que ele iria se explicar? Como que Davi ficaria diante dos seus homens, diante do seu exército? Irmãos, Davi, a partir daquele momento, ele talvez tenha pensado assim, não, isso que aconteceu eu consigo manter encoberto, ninguém vai ficar sabendo. Não a partir de agora. Não a partir de agora. Davi estava com realmente um problemão. E o que Davi faz? Davi tem um plano A. Ele manda chamar Urias. Pega um mensageiro, vai lá e chama Urias. Põe Urias para vir para cá. Urias chegando, Davi fala, Urias, vem cá. Vai para casa, descansa um pouco, a guerra está lá, o calor da guerra, muita batalha, muita luta, cansativo. Vai para casa, descansa um pouco, deita com a sua esposa,
faz amor com ela. Porque a todo efeito, quando Urias, se ele fizesse o que Davi falou, fosse para a guerra, ao final da guerra, voltasse e visse ela com barrigão, a todo efeito o filho seria dele. E Davi chama Urias nesse plano A que Davi criou e tenta convencer a isso. Só que o que a Bíblia fala? Urias não foi. Lá para o versículo 8, 9. Urias, porém, se deitou à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Urias não foi para a sua casa deitar com a sua mulher. E Davi, na manhã seguinte, fica sabendo disso. Fala assim, ai, meu plano A não deu certo. Urias não foi. Davi chama Urias, mas Urias, por que você não foi para a sua casa? Lá ver a sua esposa. Urias fala assim, como que eu posso descer para a minha casa, estando todo soldado lá, guerreando, lutando, morrendo, e eu na minha casa, no conforto para o meu lar? Eu dou a minha palavra que não vou descer para a minha casa. Davi parte para o plano B. Qual que era o plano B? Embebedar Urias, tacar bebida nele, chamou ele para jantar e tacou bebida nele para ele ficar bêbado, e na possibilidade, talvez, de perder a razão. Talvez tonto ele concorde, geralmente, né, o tonto geralmente concorda com tudo, não sei, mas aí vai para a sua casa e nem talvez precisasse dormir com ela, mas desde que ele acordasse na manhã seguinte, sem saber o que aconteceu com sua esposa do lado, já estava ótimo. Só que Urias, novamente, não desceu para a sua casa. Davi fica sabendo disso e fala assim, ai. Davi parte para um plano C, bem mais agressivo do que os planos A e B. O que Davi faz? Davi escreve uma carta, ele selou a carta, ou seja, Urias não teria conhecimento do conteúdo dessa carta. Ela estava selada. Ele iria pegar esta carta e levar lá para o comandante do seu exército. Qual era o conteúdo dessa carta? Falava assim, olha, pegue Urias, coloque ele no ponto mais crítico da batalha. Então, tipo assim, se o pelotão, se as tropas estavam espalhadas, qual que é o ponto mais crítico daquela batalha? É aquele ponto ali. Põe Urias ali, no ponto mais crítico da batalha, e ordene o ataque. Quando os exércitos se enfrentarem, ordene que a tropa de trás recue e deixe Urias sozinho no campo de batalha para que morra. Este era o conteúdo da carta que Davi escreveu. Urias pega aquela carta sem ter ideia de qual era o conteúdo dela e leva a entrega para Joabe. Joabe era o general do exército de Davi. Irmãos, pensa num homem valente. Irmãos, pensa num homem valente. Era Joabe, só que o caráter dele era bem duvidoso o caráter daquele homem, duvidoso. Joabe, quando pegou aquela carta, ele leu, coloque Urias no campo de batalha, na frente do ponto mais crítico, ordene o ataque. Depois o exército de trás recue e deixe Urias sozinho para que morra. Joabe não sabia o que estava acontecendo, irmãos. Ele não sabia que Davi tinha adulterado lá no palácio, ele não sabia que estava grávida. Joabe não sabia de nada disso, irmãos. O que Joabe sabia? Que aquilo ali era um serviço sujo que Davi estava querendo que ele fizesse. E ele aceitou de pronto. Deixa comigo, serviço sujo, faço mesmo. Serviço sujo é comigo mesmo, pode mandar que eu faço. Irmãos, ele deveria ter dito não, tá? Joabe deveria ter dito não. É o rei que está mandando, problema. Deveria ter dito não. Ele deveria ter dito não, independente de quem desse uma ordem como essa, ele deveria ter dito não. Joabe fez melhor, colocou Urias no ponto mais crítico, ordenou o ataque para que Urias ficasse perto do muro aos alcances dos flecheiros. Uma vez que o ataque aconteceu, Davi ordenou que a tropa de Joabe ordenou que a tropa de Taz recuasse. Urias, ficando sozinho no campo de batalha, fatalmente ele morreu, irmãos. Só um milagre para tirar ele dali, ele ia morrer, não tinha como. Urias estava morto. Urias estava morto. Este, irmãos, é o quarto nível da prática do pecado no qual Davi
acaba caindo, é quando ele não apenas comete um pecado, mas quando ele entra na prática do pecado, e pecado atrás de 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 pecado, e mais pecado, com pecado e mais pecado. Ele não apenas cometeu um, mas ele já estava praticando o pecado, já estava mentindo, enganando, trapaceando, matando, já estava fazendo de tudo para que aquilo acontecesse, pecando com um pecado atrás do outro. Geralmente, irmãos, geralmente não, por via de regra, isso é a característica do não cristão, do não salvo, que vive na prática do pecado. Não é a nossa. Não é a nossa. Que nós vivemos em novidade de vida e não em prática de pecado. Pecamos sim, falhamos sim, mas vivemos na prática constante do erro. Não é a nossa característica do cristão, do salvo, não é. Mas Davi aqui já estava pecando, e um atrás do outro, e aquela pessoa que já está pecando continuamente. É o quarto nível do pecado, quando a pessoa cai na prática. No final deste capítulo, irmãos, do capítulo 11, Urias morreu, Urias estava morto. Lá no versículo 23, disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram contra nós ao campo, mas nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. O que Joabe fez? Joabe falou com o mensageiro, falou assim: olha, mensageiro, vai lá e fala com Davi, que a gente fez um ataque aqui horrível, um ataque desastroso, digno de um juninho de guerra para fazer esse ataque. Mas se Davi, porventura, falar mas que ataque foi esse que o Joabe ordenou? Você fala para ele que Urias morreu nesse ataque. Fala só isso para ele, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo não. Urias morreu nesse ataque. Você fala para Davi. O mensageiro chegou e contou para Davi: Davi, Joabe fez um ataque lá, bem esquisitão, e morreu muita gente nesse ataque, inclusive Urias. A resposta de Davi: disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos. A espada tanto devora este como aquele, redobra o ataque contra a cidade e derrota. Anima-o tu assim. Alguém aqui conseguiu sentir algum pingo de arrependimento, remorso ou dor por parte de Davi? Porque eu não. Nem se eu pegasse uma lupa para tentar enxergar aqui algum tipo de arrependimento dele, eu conseguiria. Não é verdade? Fala para Joabe ficar tranquilo. A espada mata tanto um quanto o outro. Não precisa esquentar a cabeça, não. Manda Joabe intensificar o ataque. Esse é o quinto, o último e o pior nível que uma pessoa pode descer em relação ao pecado. É quando o pecado causa uma cauterização completa na mente da pessoa, de maneira que não existe, não acontece mais qualquer tipo de arrependimento nessa pessoa. Às vezes, irmãos, nós falhamos, nós erramos, mas sabe aquele sentimento, fala assim: eu falhei, eu errei. Quando você fala assim, eu não devia ter feito isso, ou quando você fala assim, para que eu fui fazer isso? Quando você fala assim, Deus, nunca mais eu faço algo assim, ou quando você lamenta e fala assim, eu realmente não devia ter feito isso. Se o pecado começa a ficar constante demais na vida da pessoa, e constante demais na vida da pessoa, e constante demais, esse sentimento tende a diminuir cada vez mais e cada vez mais. Esse arrependimento tende a dar lugar a um leve remorso, que até isso some com o tempo e nada sobra depois. Nada sobra depois. A pessoa começa a errar sem que aquilo cause qualquer dor ou constrangimento a ela. Qualquer tipo de dor ou constrangimento.
Em episódios anteriores a esse, irmãos, pode ler a história do primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. Pode ler, você vai ver que Davi, quando se via numa condição ou numa situação que poderia levá-lo a pecar, Davi fala, longe de mim fazer isso. Por exemplo, o rei Saul atacando Davi, irmãos. Rei Saul era um homem terrível, ele era péssimo. E Deus já falou que o havia rejeitado. Davi teve a oportunidade de matar Saul, e quando foi questionado, por que você não matou? Davi, longe de mim, levantar a minha mão contra um homem que Deus colocou como rei em Israel. Não vou levantar a minha mão contra ele. Temor a Deus, temor. Aqui, aonde está o temor? Aonde foi parar? Aonde estava Davi reconhecendo e falando assim, o que eu fui fazer? Aonde estava o arrependimento de Davi? O quinto e último degrau do qual a pessoa desce e pode chegar quando ela cai na prática do pecado, na prática do erro. Irmãos, nós como cristãos, como servos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Quando nós vemos essa história e já estamos caminhando para o fim, quando nós lemos essa história, a pessoa está lendo a Bíblia geralmente pela primeira vez e lê um acontecimento como esse, vê tudo isso que aconteceu, uma história tão triste acontecendo. Depois nós vamos lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, e lemos escrito da seguinte forma: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, levantou-lhes quem? Deus, né? Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando-lhe testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus falando, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Aí nós ficamos num paradoxo, ou aparentemente num paradoxo. Como aceitar o fato de que Davi, um homem que fez tudo isso, seria então um homem segundo o coração de Deus? Como eu vou juntar as duas coisas? Ver essa história, ver Atos 13, 22, e concordar que Davi seria um homem segundo o coração de Deus. Eis o paradoxo. Irmãos, o que nós temos que entender, Davi, ele pecou, ele falhou. E quando a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que ele era um homem. Segundo o coração de Deus, mas ele era um homem. Jason, mas era segundo o coração de Deus, mas ele era um homem. Sendo um homem, havia a possibilidade de ele falhar, ele não era perfeito em seus caminhos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Davi, irmãos, ele falhou e ele cometeu esse erro sim, mas nós não vamos continuar aqui com a história, mas chegando em casa você continua lendo o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Você vai ver que Davi se arrependeu do pecado que ele cometeu, irmãos. Deus levantou um profeta, o profeta Samuel, que foi até lá confrontar Davi. Chegou lá e propôs uma situação e mostrou que já sabia que Deus não gostou daquele pecado e que já nem adiantava esconder, porque o profeta já sabia. E chegou para Davi e apontou, falou assim, você é este homem, rei, que fez isso, que fez essa coisa horrenda, essa atrocidade aí. E Davi, quando ele foi apontado pelo seu erro, ele reconheceu e ele fala, eu pequei contra o Senhor, eu falhei. Davi, ele reconhece o erro que ele cometeu, irmãos, e ele implorou a Deus por misericórdia e por perdão. Ele clamou por misericórdia, irmãos. Quando o filho pródigo, na parábola que Jesus propôs, lá em Lucas, o filho pródigo, quando sai da casa do seu pai e apronta todas, a Bíblia fala que ele viveu dissolutamente, mas quando ele volta, ele chega para o seu pai e ele fala assim, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor e não sou digno de chamar de meu filho, não sou digno. Quando ele ia continuar falando, o pai dele, prepara uma festa, vamos matar um bezerro, vamos fazer uma festa, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e hoje ele reviveu, e essa parábola quem propôs foi Jesus.
Deus, irmãos, por pior que seja a nossa falha, se nós chegarmos para Ele com o nosso coração arrependido e clamarmos por misericórdia, Deus está pronto para nos perdoar. Basta nos arrependermos e clamarmos por perdão, Ele vai nos perdoar. Não há pecado, irmão, não há transgressão que possa ser maior do que o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não há. Clame por misericórdia, irmãos. Quando a gente lê os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós vamos ver o rei Acabe. Irmãos, aquele homem foi terrível. Foi terrível. A gente lê um livro e fala assim, acho que pior do que esse não tem como ter em Israel. O homem foi terrível. Mas houve uma condição, uma situação em que Deus levantou um profeta para anunciar o juízo. Ele se arrepende, ele clama por perdão e Deus fala com o profeta, olha, você viu como que ele se humilhou, né? Você viu como que ele clamou por perdão, eu não vou fazer isso enquanto ele estiver vivo ainda. Deus estendeu a misericórdia dele. E Ele está pronto, irmãos, a estender o perdão, a misericórdia a todo aquele que chegar e se humilhar e clamar por perdão. E que se humilhar e falar assim, Deus, eu pequei, eu falhei, me perdoa. Irmãos, eu garanto a vocês, este é o pecado de Davi, dele Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. E nem de tantos quantos outros que chegaram para Deus e clamaram por perdão e misericórdia, Deus não se lembra mais. Deus, quando Davi chega para ele e fala assim, eu pequei, Deus, tudo bem. É claro, irmãos, Davi sofreu as consequências do seu erro, mas Davi foi perdoado. Davi, no Salmo 51, Davi compõe um salmo inteiro só sobre este erro que ele cometeu. 51, nos versos 2 e 3, Davi falando, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é Davi, irmãos, implorando a Deus por misericórdia e por perdão. 51, 11, não lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito, porque isso aconteceu com o rei Saul antes de Davi, porque o rei Saul não se arrependeu do seu pecado, mas ele persistiu em continuar pecando e em desobedecer a Deus. Davi fala, implora para Deus, não retira de mim o teu Espírito, não retira. Irmãos, Davi se arrependeu e clamou por misericórdia, e aí o paradoxo de entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, começa a já não ficar mais tão assim, já não há mais paradoxo. Davi, ele poderia até falhar, e falhava porque ele era um homem, mas ele se arrependia do que fazia e clamava por perdão. Muitos não se arrependem, muitos nem sequer reconhecem que erram, muitos nem sequer reconhecem. Teve rei em Israel que quando o profeta chegou e apontou o erro dele, o rei deu um murro na cara do profeta, ou o profeta do rei, algo assim. Muitos não reconhecem, muitos não se arrependem. Davi reconheceu o seu erro, se arrependeu e pediu perdão a Deus, e este pecado, irmãos, foi perdoado. Irmãos, eu quero que fique claro que a intenção, o intuito dessa mensagem não foi descer o bambu no rei Davi, porque, irmãos, eu falo de coração, Davi foi um baita homem de Deus, e eu não chego aos pés dele, irmãos, não chego aos pés daquele homem. Davi foi um homem de Deus, tá? E isso, quem está falando, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é Deus falando. Então não há por que duvidar, não há por que duvidar. Ele se arrependia e clamava por perdão. Falhava sim, ele era um homem. Como homem, ele estava sujeito a falhar. E o segundo ponto, que essa passagem, que esse texto todo nos leva à reflexão, foi que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Irmãos, essa história que aconteceu com Davi tem que gerar em nós um certo temor, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e deu uma vacilada, porque era homem, como nós. Todos nós, irmãos, temos que estar em vigilância a todo tempo para que não aconteça algo assim conosco.
para evitarmos esse tipo de marca na nossa vida, para que quando lembre de fulano de tal, o que vem na nossa mente é aquele pecado. Temos que ter muito temor com relação a isso, irmãos. Muito temor. A história de Davi, quando nós lemos, nós temos que ter temor a Deus em relação a isso. Aquele que está de pé, veja para que não caia. Então, se talvez nos vemos em uma condição que possa ser uma condição de risco, se eu estou identificando Jason, mas não é pecado, e eu sei que não é, eu falei isso aqui, reitero, e sei que não é. Mas se percebemos que é uma condição de risco para o pecado, talvez devêssemos evitá-la. E se o pecado bate a porta, fecha, não abre. Mas vamos cuidar, irmãos, para que não aconteça, para que não caiamos no erro. A vontade de Deus, o plano de Deus é para que vivêssemos em novidade de vida, em vida santa, em santificação. Amém? Sempre, e o mais importante, irmãos, sempre, não vamos para o céu, não vamos ser salvos porque somos santos e perfeitos, porque somos homens, somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas, mas o arrependimento, que é a base do Evangelho, Marcos 1,14, foi o que Jesus fala. Quando Jesus anuncia e proclama o reino de Deus, a primeira coisa que ele fala é de arrependimento e fé. É a pessoa que se arrepende do que fez e tem fé que Jesus Cristo é suficiente para nos salvar e nos purificar e nos deixar com as vestes brancas. Vestes alvas como a neve, assim que vamos entrar no céu, não porque somos santos, porque somos justos, porque somos perfeitos, mas porque o que Jesus fez por nós. Mas nós, com um coração semelhante ao de Davi, um coração que se arrepende e sempre clama por misericórdia. Amém? Irmãos, essa foi a palavra que queria chamar o ministério de louvor. A palavra que Deus colocou no meu coração. E que possamos ter temor, irmãos, em todos os dias da nossa vida. E repudiar o pecado. E não aceitarmos o pecado em nossa vida e nem tratá-lo como sendo algo normal na nossa vida. E para que Deus nos dê um coração semelhante ao de Davi, um coração que se arrepende. Um coração que clama por perdão, que clama por misericórdia. Aquela música, você já tem uma música? Oi? Pode? Não, pode. Coração igual ao teu. Eu queria, irmãos, que a gente cantasse, vamos ficar de pé toda a igreja? Que a gente cantasse um louvor, pedindo para que Deus nos dê um coração igual ao dele. Porque um coração, irmãos, igual ao Deus, é um coração puro. Um coração que rejeita, irmãos, e que repudia o pecado, que não compactua com o pecado, e é assim que nós, como cristãos, temos que ser. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás
um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Que o Senhor possa, né, transformar nosso coração, para que nessa noite nós possamos sair daqui com coração transformado, né, restaurados pelo poder do nome de Jesus. Não é isso? Né? Excelente palavra, né, para a minha vida, para a sua vida. Errar o alvo, né? O cristão, nós estamos sujeitos a errar o alvo, a pecar. Nós, povo de Deus, não andamos, né, no pecado. Nós estamos sujeitos a errar. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos liberta de todo o pecado. Não é isso? Excelente palavra, né? Que Deus continue te abençoando, Jason, né? Te dando graça, unção. Que cada dia você seja instrumento nas mãos do Senhor para estar falando para que o Senhor possa estar falando através da sua vida para a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz como bom, agradável é que os irmãos vivem em união. Alguém nos visitando aqui pela primeira vez, levante sua mão. Alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém nos visitando pela primeira vez? Me parece que a mãe do Felipe está aí, né? A Marilene, é a primeira vez que ela vem? Não? Então, também, mesmo assim, eu convido a irmã, né, para estar ali na sala de boas-vindas. Tem aqui também, né, o nome aqui, Natália, né? A irmã Natália está com a Maiane, né? E a irmã Marilene, então a irmã Marta e a outra irmã preparou ali para as irmãs, né, um lanche. Após o término aqui do culto, vocês possam ali estar dirigindo a sala de boas-vindas. A irmã Marta está ali, né, e vocês possam estar ali dirigindo a sala de boas-vindas, né? Porque, irmão, é um lanche, né, que vai ser oferecido à irmã Natália, à irmã Marilene, né? Ela também não é a primeira vez, mas no domingo você está convidada também, né, irmã Marilene, para estar ali com as irmãs, participando desse lanche, né, para a glória do Senhor. Ali vocês vão conversar, orar, né, para que Deus possa cada dia estar abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Tem mais um aviso aqui, né, irmãs? Após o culto, né, as irmãs que fizeram a feijoada estão ali fora, ali, né? Sobraram alguns marmitex, né? R$15. O irmão, a irmã, você que não levou para a sua casa, possa passar ali, né? A abençoar a escola bíblica dominical, comprando seu marmitex, feijoada, em o nome de Jesus. A mesa lá de fora ali, não é isso? E também no domingo, na sexta-feira, né? R$10. Abaixou o preço, né? Então, ali você, né, mulher desta igreja, sexta-feira agora, dia 10, culto, né, de adoração ao Senhor, dirigido pelas mulheres. Então, venha você, né, para estar aqui juntamente com as irmãs, cultuando, louvando o nome do Senhor. Amém? Eu falo, né, com a irmã Natália, a irmã Marilene, o Felipe também. O Felipe, né, vai com sua mãe lá, acompanha as irmãs aqui, a Simone, a Marta, as outras irmãs, né, para a sala de boas-vindas ali. Em nome de Jesus. Feche os olhos neste momento, né? O culto a Deus não termina aqui, irmãos. Aqui é apenas uma reunião, né, que nós viemos para adorar, glorificar o nome do Senhor. Não é isso? Então, o culto a Deus, ele continua, né, essa noite, amanhã, no decorrer da semana, em o nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa, né, ali pelo YouTube, que esteja ali também uma semana abençoada na presença do Senhor, nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, ó Deus, ao qual nós participamos aqui, ó Deus, juntamente com os irmãos, ó Pai, cultuando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim, ó Pai, como o Senhor nos trouxe, ó Pai, debaixo da tua mão poderosa e potente, leva-nos em paz, ó Deus. Nos dê um restante, Pai, de domingo na tua presença. Uma semana que se inicia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de grandes conquistas, vitórias, de portas abertas. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Vão em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Uma excelente semana na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.